Fala pessoal, bom dia e boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Aproveitando aqui o solzinho da manhã para gravar um vídeo para vocês chamado sobre intervalo de confiança. O intervalo de confiança, a gente tem geralmente um raciocínio que a gente pode partir de uma curva normal para fazer inferência sobre a probabilidade de um resultado a partir da média da população. Então aqui a gente tem essa tabelinha que a curva normal ela tem essa propriedade. Ela tem parâmetros bem estabelecidos. Então ela é uma curva simétrica, certo? Ela é em formato de sino, vamos dizer assim. E aqui a gente tem a média, ela está bem exatamente no meio da distribuição dos valores. Eu falei um pouco sobre distribuição de valores na minha aula sobre estatística descritiva. Eu recomendo vocês darem uma olhadinha nesse vídeo. E aqui a gente tem a média, então ela está exatamente no meio da distribuição e ela é simétrica para um lado e simétrica para o outro. E isso daqui vale quando a gente tem uma grande quantidade de dados. Por exemplo, aqui nesse exemplo a gente está querendo pegar, a gente sabe a média da população e como os valores são tão dispersos em torno dessa média na população inteira. Por exemplo, a gente sabe o valor de pressão arterial médio da população brasileira e como ele está disperso em torno dessa média, que é basicamente o que a curva está nos dizendo. Então a gente consegue partir, sabendo de uma média da população, a gente consegue estimar a probabilidade de obter um resultado na amostra, dado que a gente sabe a média da população, porque a gente tem os parâmetros bem estimados. A gente sabe qual que é a média, qual é a probabilidade dos valores estarem acima ou abaixo dessa média. Aqui, por exemplo, a gente tem que uma média, se a gente tivesse uma média de 10 para uma variável qualquer, valores abaixo de 8 ocorreriam menos do que 2,5% das vezes. Então, se a gente encontrar um valor na amostra de 7, por exemplo, fiz um estudo aqui dessa população e encontrei um valor de 7. Ele é encontrado menos do que 2,5% das vezes. Então, partindo da média da população, a gente consegue saber a probabilidade daquele resultado da amostra ter acontecido. Dado que a gente tem essas propriedades aqui da distribuição, certo? Que eu já falei aqui para vocês, que é também chamada de distribuição gaussiana. Isso eu falei um pouco no meu post no Instagram sobre pressão arterial, nutrição e a hipótese nula em bioestatística. Vocês deem uma conferida lá no post que também está explicadinho lá. Só que, frequentemente, num estudo científico, a gente quer fazer o processo inverso. A gente quer partir da amostra e a gente não sabe a população. Saber a população inteira é muito custoso, exige muito trabalho, às vezes até infactível você fazer isso. Então, frequentemente, a gente quer partir da amostra e chegar numa população. E a gente tem a estatística bem delimitada hoje em dia para fazer isso de forma correta. Se você tiver um estudo válido, se você tiver uma amostra válida e representativa daquela população. Eu também falei sobre isso no meu vídeo de estatística descritiva aqui do canal. Então, invertendo o raciocínio, a gente pode estimar a faixa de médias populacionais em que um determinado resultado é provável acima de um limiar. A gente pode pegar a média que a gente encontrou no nosso estudo e estimar a longo prazo a faixa de médias populacionais que esse resultado é provável. Então a gente está fazendo o exercício inverso. A gente encontrou uma média no nosso estudo científico, tá? Vamos dizer que a gente tem encontrado uma média de 10 no nosso estudo científico. E a gente quer estimar, como a gente está trabalhando com uma amostra, a gente tem uma incerteza e a gente quer chegar na média daquela população, tá? Então, a gente vai fazer um calculinho chamado intervalo de confiança, que é o tema dessa aula, que vai basicamente estimar os valores de médias populacionais que aquele seu resultado seria provável.
Isso aqui equivale a dizer, se a gente encontra aqui uma média de zero e calcula um intervalo de confiança para ela, o intervalo de confiança 95%, que é onde vai estar concentrado 95% dos valores, ou seja, você está 95% confiante daquela faixa de médias populacionais estar dentro daquela faixa de valores, dado aquele limiar. Que a gente está trabalhando aqui com 95%, é também o p-valor. Então a gente sabe que dentro desse, é o mesmo raciocínio, dentro desses valores são os valores mais prováveis. Então são os valores onde a gente teria p maior do que 0,05. Além desses valores, a gente teria p menor do que 0,05. Então a gente pode fazer uma analogia entre o intervalo de confiança e o p-valor. Então é basicamente isso. Ele vai pegar a média do seu estudo, mostrar aqui de novo, ele vai, por exemplo, a média de 10, e vai pegar o erro padrão daquele seu estudo, multiplicar por 1,96 para cima para chegar no limite superior do intervalo de confiança, e 1,96 para baixo para chegar no limite inferior do seu intervalo de confiança. Isso a gente sabe porque a gente sabe as propriedades dessa. A gente quer jogar essa média encontrada numa distribuição normal e a gente sabe os parâmetros dessa distribuição. A gente sabe que 1,96 desvio padrão para a esquerda, a gente vai chegar até o limite inferior e abaixo disso só 2,5% dos valores vão ser encontrados. A mesma coisa vai acontecer se a gente jogar isso 1,96 para cima. Então é isso que o intervalo de confiança está fazendo. E isso aqui, quando ele faz isso, joga 1,96 para cima e 1,96 para baixo, a gente está delimitando o comprimento, vamos dizer assim, o comprimento, vamos dizer, o comprimento, o tamanho desse intervalo de confiança, o comprimento desse intervalo de confiança. Então, né, a extremidade inferior do intervalo de confiança 95% é calculada pela média amostral, ou, por exemplo, a diferença entre médias encontrada naquele teu estudo, que é o tamanho de efeito, subtraída do erro padrão multiplicado por 1,96. E a extremidade superior é calculada adicionando o erro padrão multiplicado por 1,96. Tudo isso porque a gente sabe as propriedades. A gente está jogando isso numa distribuição normal e a gente sabe as propriedades dessa distribuição. A gente tem aqui, até dois desvios em relação à média. A gente tem 95,45% dos valores concentrados. Tá? Então é esse exercício que a gente está fazendo. Por isso que é o intervalo de confiança 95%, quando você multiplica por 1,96. Então isso é exatamente querer dizer, como eu disse, a faixa de valores em que seu P que você encontraria um P maior do que 0,05, a faixa de médias populacionais que você encontraria um P maior do que 0,05. Então seria a faixa de médias populacionais em que o seu determinado resultado é provável acima de um limiar. Ele é bem frequente, né? Isso é bem frequente ser feito numa pesquisa eleitoral, onde a gente está trabalhando com uma amostra, a gente tem uma incerteza e a gente quer chegar no cenário na boca de urna, que é com a população inteira. Então a gente quer chegar com aquela margem de erro. A gente tem, por exemplo, aqui, tenho 26% de intenção de voto para esse candidato aqui, para o Covas. Isso aqui foi a eleição do primeiro turno de São Paulo. Então aqui a gente tem na amostra a gente tem isso. Mas isso aqui pode ir de 29 até 23 e o cálculo é feito em cima do intervalo de confiança. É a margem de erro. Geralmente nas pesquisas eleitorais é normal falar, nós estamos 95% confiantes de que esse resultado é assim, ou esse resultado tem 99% de confiança. Né? É o que a gente está querendo dizer quando a gente está calculando a margem de erro e intervalo de confiança numa pesquisa eleitoral. Então, o que ele te informa, o intervalo de confiança? Se você fizer consecutivas amostragens de uma mesma população e calcular o intervalo de confiança de 95% para cada uma dessas amostras, para cada um desses estudos, e 95% delas o valor real da população vai estar dentro desse intervalo. Você pode escolher diferentes níveis de certeza, pode escolher 90%, 95%, 99%. E aqui a gente tem uma simulaçãozinha aqui onde a gente sabe
a média populacional. Aqui a média populacional, se não me engano, é 40 e poucos, tirada de um software, simulado de um software. E aqui a gente tira várias amostras e cada uma tem um intervalo de confiança. A gente tira várias amostras dessa população aqui que a gente sabe a média populacional e como aquilo se distribui em torno daquela média. Então a gente tira diversas amostras, cada um vai ter uma média e tira um intervalo de confiança. 95% dos intervalos, 95% das vezes o intervalo de confiança vai conter, ele vai conter a média populacional, tá? A média verdadeira da população. 5% das vezes ele não vai conter. Aqui a gente pode fazer isso com uma simulaçãozinha, utilizando aqui o intervalo de confiança 95%. Ó. Olha lá. Cada tiro, né, cada vez que o verdinho aparece, é como se a gente estivesse fazendo um estudo diferente, de mesmo tamanho, com o mesmo desvio padrão e tudo e tal. E com o mesmo desvio padrão, não, perdão. Mas ele vai ter o mesmo tamanho amostral retirado dessa. E ele é retirado dessa população. Então a gente tem aqui que é lá, ó, 95% das vezes o intervalo de confiança cada estudo vai ter uma média diferente, normal, porque a gente tem um componente aleatório ali, né? A gente tira uma amostra e aí da população para a amostra a gente tem um componente aleatório. Então sempre vai ter a média vai ser um pouquinho diferente. E 95% das vezes o intervalo de confiança vai conter a média da população. E então a gente só consegue saber isso a longo prazo. Então se a gente tem um estudo só e o intervalo de confiança daquele estudo, a gente sabe que a longo prazo, 95 dos 100 intervalos de confiança vão conter a média populacional. Eventualmente, já aconteceu aqui na simulação, verdinho é quando contém. Vermelhinho é quando não contém. Ó, esse aqui não conteve. Mesmo sendo um estudo tirado da população, tá? Porque a gente tem essa aleatoriedade. E se a gente for ver aqui a longo prazo, nunca é 100% das vezes, tá? Nunca é 100% das vezes. Aqui ainda tem como a gente botar aqui, ó, legal, né? Ah, os limites, né, do intervalo de confiança. Tá. Voltando aqui para nossa aula. Então a gente quer fazer isso, né? A gente quer ir dar amostra para a população. E aqui o intervalo de confiança a gente vê assim, ó, ele pode ser tirado para uma porcentagem na pesquisa eleitoral ou para qualquer estatística obtida em uma amostra. Pode ser para um IC50, para uma média, para um coeficiente de correlação, tá? Então aqui a gente tem aqui, por exemplo, um estudo que viu grupo controle com um grupo low calorie, aplicou aqui uma determinada dieta de baixa caloria e os caras perderam 20,17 quilos no final de peso corporal do estudo. Aqui a gente tem uma média da amostra, a gente pode fazer um intervalo de confiança. Dado que a gente está chutando certo nesse estudo, a gente tem confiança que a gente está 95% confiante de que a média populacional está contida aqui nesses valores. Ou seja, 95% das vezes o intervalo de confiança vai conter a média populacional. Ele nunca vai ser o mesmo, tá? Se a gente replicar esse estudo, fazer exatamente o mesmo estudo, vai dar uma média diferente e vai dar um intervalo de confiança diferente, justamente o que a gente está vendo aqui. Mas 95% das vezes, se forem estudos, replicações, né, exatas, estudos exatos de mesmo tamanho amostral, a gente tem essa característica aqui, tá? A gente tem essa característica aqui fazendo o intervalo de confiança de cada estudo. Então, como um determinado intervalo de confiança varia com o tamanho da amostra?
Quanto maior o tamanho da amostra, quanto maior o tamanho da amostra, maior vai ser o intervalo de confiança. E da mesma forma, quanto mais amplo for o intervalo de confiança, mais vezes ele vai incluir mais probabilidade você tem, mais confiante você está de incluir a média populacional. Então, se eu chegar aqui e aumentar ele, olha lá, estou aumentando até chegar ao 99. Aqui a gente tem como diminuir, pegar intervalo de confiança aqui de 80, e aí ele só 80% das vezes ele vai incluir a média populacional. Você vê que tem mais caras aqui que vão para o vermelhinho que não incluem. Agora, se eu quiser ser bastante confiante, claro, você está aumentando você está aumentando a sua imprecisão, né? Você está aumentando a sua imprecisão em torno daquela sua amostra. Então você perde precisão, mas ganha capacidade de acerto. Deixa eu aumentar a velocidade disso aqui, não. Mais do que isso, não. Mas dificilmente a gente vai ver um vermelhinho aqui nessa situação, porque a gente está 99% confiante aqui. Então, 99% das vezes vai conter a média populacional, se a gente repetir esse estudo várias vezes. Estou voltando aqui para a minha aulinha. Isso está intrinsecamente relacionado com o erro padrão, a margem de erro. Quanto maior o nosso tamanho da amostra, menor vai ser a nossa margem de erro. Então, propositalmente, mais preciso vai ser o nosso intervalo de confiança. Então aqui a gente tem para um N de 400, a gente tem uma diferença quase igual aqui, ó, de 18,53 e aqui de um N de 40 de 20,47, uma diferença de peso, né? Dieta controle e grupo low calorie, dieta low calorie. A gente tem que, com N de 400, aqui fica muito mais bem estimado. A gente está com um tamanho da amostra maior, para o mesmo nível de confiança, a gente está mais confiante aqui, ó. A gente tá mais confiante, não, esse intervalo está mais preciso. Isso aqui só pode ir de 17,15 até 19,90. Nesse outro, que o N é só de 40, ou seja, o tamanho da amostra é só de 40, o número de participantes é só de 40, ele vai de 16,23 até 24,11. Então ele está um pouquinho mais impreciso. Então a gente sabe que se o intervalo de confiança ele contém hipótese nula, se a gente encontra, por exemplo, uma diferença entre médias no estudo de 25 e aquele intervalo de confiança inclui o valor do zero, ele é compatível com a hipótese nula, o p-valor vai ser maior do que 0,05, tá? Porque ele é justamente a faixa de hipóteses em que o seu resultado vai ser provável, vai ter um p maior do que 0,05. Aqui a gente pode fazer o raciocínio do intervalo de confiança de 99% para o P maior do que 0,01 ou P menor do que 0,01. A gente pode fazer o raciocínio de 90% de intervalo de confiança para P 0,01, 95% 0,05, 99% 0,01. Então aqui, né, na estimativa ponto e o intervalo de confiança, valores além dele vão ser P menor do que 0,05 e na proximidade aqui vão ser próximo vai estar perto de P menor do que 0,05. Então a gente tem aqui também, porque isso aqui não é retinho como está ilustrado aqui, é reto porque a gente quer simplificar as informações. O intervalo de confiança ele é mostrado assim como se fosse até como se fosse uma navezinha do Star Wars, né? Porque a gente quer simplificar as informações. Por exemplo, se a gente quiser fazer uma meta-análise de vários estudos, cada um vai ter um intervalo de confiança, a gente quer simplificar isso. Mas, na verdade, o próximo da média encontrada são os valores mais prováveis e quanto mais distante você está dessa média, menos prováveis vão ficando os valores. Até chegar na região aqui que, abaixo de 8, né, essa é uma média de 10, para essa variabilidade aqui nessa situação, abaixo de 8 ocorre menos do que 2,5% das vezes, assim como acima de 12.
Então, o intervalo de confiança vem da mesma matemática que nos fornece o valor de P. Logo, a gente tem informações que estão contidas em ambos os valores, tá? Aqui a gente tem para um... Se a gente tiver uma diferença entre médios, se o intervalo de confiança conter o zero, se a gente observar uma diferença de 25 num estudo e fazer o intervalo de confiança, e ele conter o zero, vai ser a mesma coisa que CP menor do que 0,05. Agora, se for um risco relativo, uma razão de chance, um odds ratio, o valor que equivale à hipótese nula é o 1, tá? Então aqui nessa figurinha, se o intervalo de confiança conter o valor de 1 para o risco relativo, quer dizer que o p-valor ele é não significativo. Então a gente tem essa diferençazinha para a diferença entre médias e para medidas de associação em epidemiologia. Risco relativo, hazard ratio, né? Odds ratio. E aí aqui a gente já vê que o intervalo de confiança ele nos diz mais coisa, né? Ele nos fornece mais informação do que o valor de P. Aqui está o bonequinho com o bracinho aberto. Ele não diz somente se a gente deve rejeitar ou não a hipótese nula, se aquele valor é estatisticamente significativo ou não. Ele diz também o tamanho daquela diferença encontrada, tá? O quão certo a gente está sobre aquilo, a magnitude daquela associação, tá? A magnitude daquela diferença entre médias, tá? O quão poderia, quais seriam as faixas de médias prováveis a longo prazo, 95% das vezes, tá? Então a gente tem uma informação a mais, porque a gente está estimando a faixa de médias prováveis, tá? A longo prazo. A faixa de médias populacionais prováveis a longo prazo. Então a gente tem uma noção do impacto real daquilo, o impacto real, o impacto clínico, enfim, impacto biológico. E ele nos fornece informações adicionais, né? Aqui a figurinha do... Esse aqui é uma figurinha tirada de um cenário de uma estatística chamada Magnitude Based Inference, feita na educação física. Ela é bastante criticada, mas ela é útil para a gente falar sobre o intervalo de confiança. Aqui a gente pode dizer, por exemplo, esse cara aqui, que o efeito está exatamente no zero e ele não está em cenários aqui que eles classificam como benéfico e danoso. Esse resultado aqui ele é bastante provável em acontecer em cenários triviais e pouco provável de acontecer em cenários benéficos e cenários maléficos. Nunca é 100% improvável porque é um intervalo de confiança 95%. Sempre vão ter valores, isso aqui tende ao infinito, né? Isso aqui tende ao infinito, porque a gente está pegando 95%, só que tende ao infinito, né? E, tecnicamente isso aqui tende ao infinito. Então, esse cenário aqui, por exemplo, se a gente achasse uma média de zero intervalo de confiança aqui, assim, com essa amplitude, a gente poderia falar que esse resultado ele tá bastante ele é bastante provável em cenários triviais, onde o efeito é trivial, assim como esse. Esse aqui a gente já não está tão certo, ele é possivelmente trivial, mas ele também é compatível com... Primeiro, ele é compatível com a hipótese nula, tá? Então a gente já está incerto em relação a isso. E ele é compatível também com cenários que são possivelmente benéficos. Porque 95% dos valores, a gente está 95% confiante desse resultado encontrado. Tá? Aqui, esse aqui, por exemplo, a gente está bastante confiante de que ele é bastante provável em cenários maléficos, porque a maioria dos valores está aqui concentrado aqui, em cenários que se caracterizam como maléficos. Já esse daqui não, é o contrário, ele é bastante provável em cenários benéficos. Já outros, a gente está bastante incerto sobre qualquer coisa. Ele pode ser... a gente encontrou um valor aqui, mas ele pode ser benéfico, pode ser trivial, pode ser
maléfico, a gente está bastante incerto, assim como esse. E tem diferentes níveis, né? A gente pode estar diferente, a gente pode estimar o intervalo de confiança 108%, 95%, 99,7%, como você quiser. E aí eu já até tinha mostrado isso. Quando você diminui, eu vou partir de um intervalo de confiança 99% e vou chegar num de 80%, por exemplo. Ele fica menos preciso, ele fica mais preciso, perdão, ele fica mais, os valores da tua amostra estão mais precisos, mas você erra mais a longo prazo. Aqui um número maior de vermelhinhos vão aparecendo. E o contrário acontece quando você aumenta o nível de confiança do seu intervalo. Você vai errar muito menos a longo prazo. Só que você também você você parte de um cenário menos preciso. Você tá você tem maior probabilidade de encontrar aquele resultado, a média da média populacional está contida, mas você ao mesmo tempo está mais incerto de qual é a média populacional. E é isso. Essa é a mensagem que eu queria passar com o vídeo de hoje. E obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido útil.